Oi pessoal, último vídeo aqui para a gente terminar por hoje os crimes contra a administração pública. Esse vai ser mais curtinho, só para falar para você sobre os artigos 329, 330 e 331, que são os crimes de resistência, desobediência e desacato. Três crimes, novamente, parecidos, mas que possuem diferenças, tá? Crime de resistência e desobediência são os mais parecidos aqui, tá? A resistência é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, tá? E a desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público, tá? Diferença, então, é que a resistência é opor-se mediante violência ou grave ameaça à execução de um ato legal, tá? Enquanto a desobediência é desobedecer ordem. Na resistência, o funcionário público vai praticar algum ato. Por exemplo, uma busca e apreensão. O funcionário público chega para fazer uma busca e apreensão e a pessoa se opõe. Ela ameaça o funcionário público. Tá? Ela diz não, não vai fazer, impede, ameaça, aponta uma arma, ou a pessoa vai ser, sei lá, vai ser citada, ou vai ser, sei lá, o funcionário público vai fazer qualquer coisa. Vai fazer a vigilância sanitária lá que a gente falava em outros exemplos. E a pessoa impede o funcionário público de realizar o seu ato, tá? Mediante violência ou grave ameaça, tá? Crime então de resistência. Detalhe é que a pena aqui é de 2 meses a 2 anos. Obviamente não faria sentido se fosse apenas essa pena. Porque a gente, lembram lá no começo, quando a gente falou de crimes contra a integridade física, por exemplo, lesões corporais, né? A pena pode ser bem mais alta. Diz ali o parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Tá? Senão, o funcionário público sofreria violência e teria pena menor do que um particular que sofresse violência, né? Não faz sentido. Então, aqui a pena é porque a pessoa impediu o ato legal de ser cumprido, não por causa da violência, porque a violência também vai ser punida pela violência, também vai haver a punição pela lesão corporal, por exemplo, ou pela ameaça, tá? Então, somam-se as penas. Aqui, parágrafo 2º deixa claro. Senão, não faria o menor sentido, né? O funcionário público sofrer uma ameaça ou uma violência e a pena ser menor do que um particular que sofre a violência, certo? Então, as penas são somadas porque aqui é atingido também o bem jurídico, que é o interesse público no cumprimento de ordens legais. E desobediência é desobedecer a ordem legal do funcionário público. É quando a pessoa tem que cumprir. Tu recebe uma ordem, uma intimação para comparecer em juízo, uma intimação, por exemplo, sei lá, tu é advogado e tu tem que entregar um processo que tu pegou em carga, tu tá há 1 mês já no processo, tu não entrega o processo, e o juiz intima, devolva o processo, e aí a pessoa não devolve o processo, tá? Isso é desobediência, a pessoa tem que cumprir uma ordem e ela não cumpre, tá? O crime aqui é de desobediência, a ordem era para a pessoa cumprir. Tá? Detalhe, em ambos os crimes, resistência ou desobediência, aqui, como eu falei, o que está sendo tutelado é a ordem que está sendo descumprida. Tá? O interesse público não é outros bens jurídicos. Os outros bens jurídicos, se for no caso da resistência, serão tutelados no crime correspondente, da violência. Na desobediência não existe violência, então é apenas a ordem que está sendo protegida mediante esse tipo penal. Por isso, a ordem tem que ser legal, tá? Ou seja, ela não pode ser contrária à lei. Tanto na questão formal, tá? Tipo, tem que ser o funcionário competente e também o conteúdo. Se for uma ordem manifestamente ilegal, a pessoa pode se opor, até mesmo de forma violenta. O funcionário público não pode fazer o que ele quiser só porque ele é funcionário público, certo? Se ele estiver cometendo uma ordem ilegal, é possível se opor e isso não é crime nem de resistência e nem de desobediência se for ordenado para a pessoa que faça alguma coisa. Tá? Então, o crime é resistir, opor-se à execução de ato legal ou desobedecer ordem legal. E legal significa ordem de acordo com o ordenamento jurídico, porque o que está sendo tutelado aqui é o cumprimento das ordens e só faz sentido que o direito penal
tutele o cumprimento de ordens que estejam de acordo com o ordenamento jurídico, e não qualquer ordem que o funcionário público resolva tirar da cabeça dele, certo? Se a ordem então for ilegal, não existe qualquer punição para a pessoa que descumpre, ou seja, que não cumpre, que desobedece, comete crime de desobediência, não vai haver, ou até mesmo que se opõe à execução daquela ordem. Claro, isso vai ser discutido no processo, a pessoa vai ter que provar no processo, vai ter que se defender mediante o argumento que aquela ordem não era legal, porque aquele funcionário não é competente, porque aquilo não está acolhido pelo direito, enfim, certo? Ela vai poder usar todos os meios de prova, tá? Tem um exemplo aqui, ó, o recurso extraordinário 460-880, busca e apreensão noturna. A Constituição Federal coloca lá no artigo 5º, inciso 9º, que a busca e apreensão deve ser feita de dia, na residência. Não pode ser feita de noite. Então, se aparecem para fazer uma busca e apreensão de noite, a pessoa se opõe à execução, ela não comete o crime de resistência, porque a ordem não é legal, não está de acordo com o direito. Certo? Recurso extraordinário 460-880 do Rio Grande do Sul. Tá? E isso tudo é bem diferente do crime de desacato. O crime de desacato, 331, é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, e a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E o crime de desacato não tem nada a ver com ordem nenhuma. O crime de desacato é um crime contra a honra do funcionário público. É como se fosse uma injúria contra o funcionário público. É basicamente isso, tá? O crime de desacato não tem nada a ver com resistência nem desobediência. Coloquei aqui junto, porque às vezes as pessoas podem confundir. O que é desacato, então? É uma injúria qualificada. Lembram lá que a gente falou sobre o crime de injúria, o artigo 140 do Código Penal? Tinha injúria racial, por exemplo, que era mais grave a pena. Aqui é a injúria contra o funcionário público. Desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela significa ofender o funcionário, discriminar o funcionário, qualquer coisa assim, tá? Menosprezar o funcionário. A pena é então de 6 meses a 2 anos, tá bem? Então não confundam o crime de desacato com o de resistência ou desobediência, tá? Isso, a gente termina aqui então essa parte sobre os crimes contra a administração pública, tá bem? Até mais, pessoal!